Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um Teologia Pra Quê? Seu quadro de teologia aqui no canal do Dizascope. A ideia é desmistificar, colocar a teologia aplicada no nosso dia a dia, na vida de pessoas comuns, pais de família, mães de família e aqueles que vivem igreja aí como participantes do corpo de Cristo, não necessariamente um ministro em cima do altar, mas para todos aqueles que vivem o evangelho no dia a dia. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, se prepara porque é um podcast especial, nós vamos pensar sobre a Páscoa, então é isso aí, bora lá pro podcast. Tô aqui com meu amigo Vitor Porto. E aí, seja Léo, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, muito feliz. Uma honra. Pelo convite. Obrigado mesmo de coração. A gente tá sentado com a Nath lá, programando quem que a gente chama pra falar de Páscoa, quem que a gente chama. Falei, cara, vê o Vitor. O Vitor é um dos melhores casos que eu já vi falando sobre Legal, Páscoa, cara. sobre nação de Israel, sobre como isso se conecta tudo com a igreja. E obrigado por disponibilizar um tempo aí dentro da sua rotina de pastor, pai, professor. É, bastante coisa. O que mais você faz? Prazer é meu de estar aqui. Agora eu tô mais focado lá na igreja, né? Em pastorear e plantar uma igreja lá em Piracicaba. Tá. Mudei para lá recentemente, né? Eu tava em Montemor, junto com o Ângelo, com os outros rapazes lá. Aí lá eu fazia muita coisa. Mas como agora eu tô morando em Piracicaba, eu tô mais focado mesmo na plantação de igreja lá. Muito bom, bom demais. A gente vai conversando sobre isso. Meu amigo, a ideia desse quadro, então, é colocar a teologia aplicada no dia a dia de pessoas comuns. E você, Certo. como um pai de família, como um marido, como um homem responsável, também como pastor, eu queria começar, então, fazendo uma pergunta para você. Ao seu ver, na sua perspectiva, qual que é a finalidade da teologia? Por que a teologia serve para a vida e para o contexto comum do nosso dia a dia? Cara, essa pergunta é muito boa e essencial. Assim, acho que todo mundo que está envolvido com teologia já pensou nisso e agora essa ideia de tornar a teologia mais prática é essencial. Mas para mim, das principais razões da teologia é para a gente se aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Eu sei que talvez o principal fim da teologia é conhecer a Deus, né? Mas eu penso nessa questão do relacionamento porque eu não consigo me relacionar com alguém que eu não conheço. Então eu preciso da teologia para conhecer, mas não somente para conhecer, mas para me relacionar. Então, cada vez que eu conheço mais quem Deus é, mais eu vou ser capaz de me relacionar melhor com Deus. Muito bom. E, consequentemente, me relacionar melhor com as outras pessoas. Então, eu vou conseguir ser um pai melhor, porque eu vou conseguir me relacionar melhor com meu filho, vou conseguir ser um marido melhor, um pastor melhor, porque a base do meu relacionamento com os outros vai ser o meu relacionamento com o Senhor. E aí a teologia entra dentro disso aí, né? Para eu me relacionar melhor, eu só me relaciono com aquele que eu conheço, né? Então, para mim, tem a ver com isso. Você tem quanto tempo de conversão? Você nasceu em lar cristão? Cara, eu nasci em lar cristão, mas eu me converti lá com meus 11 anos, mais ou menos. Tá, você teve um encontro com Então, Cristo. já tenho uns 20, 21 anos, mais ou menos. Quantos anos você tem? Tenho 31. 31, cara. É. Caraca, não parece não, hein? E você morou 4 anos em Moçambique. Sim, eu morei em Moçambique, servindo lá como missionário de 2013 a 2016. Plantação de igreja, o que era? Eu fui lá dar aula numa escola bíblica, era o meu trabalho principal lá, servindo numa escola bíblica, mas a gente também fazia esse trabalho de plantação de igreja. Fiquei 4 anos morando lá. Foi pela Convergência? Não, eu estava no Convergência, já na época o Convergência não tinha nada como igreja na cidade, né? A gente tinha só uma escola, que era uma escola numa chácara. Então eu já estava lá desde 2011, e aí eu fui para Moçambique a convite do Harold, né? Que já esteve por aqui também. E aí a filha dele trabalhava lá em Moçambique, eu fui servir junto com ela lá. Aí eu fiquei 4 anos servindo um outro ministério lá em Moçambique, mas foi uma experiência muito boa, muito bom. Deu para aprender bastante? Cara, eu aprendi muito, tenho muita saudade e assim, foi uma experiência agregadora demais. Nem era casado na época, então... era solteiro? Era solteiro, eu tava totalmente dedicado para a missão lá, foi muito, muito bom mesmo. Legal. Experiência incrível. Legal, muito bom. Acho que essas experiências
de conexão com outras nações nos ajuda a ampliar a perspectiva do evangelho, né? Muito, Das muito. tradições, principalmente do cristianismo aí. Sobre evangelho, sobre igreja, sobre a sua própria vida, né? Você começa a pensar diferente. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, assim, investir em algum tipo de missões transculturais, assim, para você sair um pouco da sua bolha, né? Saber que a realidade de igreja e de evangelho não é só aquilo que você está vivendo. Então, eu aprendi muita coisa e carrego até hoje muita coisa que eu aprendi lá. Que legal. Muito massa. Meu amigo, nós estamos na semana da Páscoa e aí a gente precisa ensinar os nossos filhos que Páscoa não tem a ver com o ovo nem com o coelhinho. Porque geralmente essa é a ideia vendida aí por todas as mídias e coisas do tipo, né? Lá onde a gente mora, os vizinhos se reuniram para fazer aquela caça aos ovos, né? Sei. Que nem é uma cultura muito brasileira, Não, é mais americana, mas está vindo aqui para o Brasil, né? E aí passaram uma lista lá das crianças que iam brincar, né? Eu, assim, preferi não colocar não envolver, assim... Nada contra, mas eu quero ser intencional em explicar para ele o significado da Páscoa. Né? Mas, assim, se quiser comer seu chocolatinho, come, não tem, eu acho que problema. Assim, eu acho que essa questão, né, da gente conseguir ensinar qual é a razão da Páscoa, qual é o porquê da Páscoa, até qual é a perspectiva profética da Páscoa, que a gente vai entrar um pouco para falar sobre isso, né? Ainda que essa questão do ovo e tudo mais não venha ferir, desde que a criança esteja bem fundamentada na história. Inclusive o Natal também, todas as datas. E como o meu filho ele é novo, né? Então, ele tem 4 anos, eu preferi, por agora, não para deixar primeiro fundamental o que é a Páscoa de verdade e depois... mostrar as outras coisas. Legal. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta negativa. O que não é a Páscoa? O que não é a Páscoa? O que não é a Páscoa? Como a gente já está falando, não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. E a Páscoa ela não é uma festa que tem a sua origem no cristianismo em si, na religião cristã, né? A partir de Jesus. Ela é uma festa mais antiga. Então, a Páscoa ela não é uma festa ocidental, por exemplo. Ela não é isso que tem se difundido aí em muitos lugares, né? Não é essa festa. A Páscoa não é isso, né? Então, o contexto, a história da tradição começa lá atrás, no Antigo Testamento. Lá com o cordeiro que foi imolado. Muito antes de Jesus Cristo, né? A festa da Páscoa, ela começa ali em, digamos, Êxodo capítulo 19. Todo o contexto, acho que talvez as pessoas devam conhecer um pouco mais aí esse contexto, que é a libertação do povo de Israel do Egito. Então, a festa da Páscoa, ela começa nesse período, que na realidade, no início, não era nenhuma festa, ela foi instituída uma festa após esse período do Êxodo, né? Então, só para dar um contexto aí maior para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O povo de Israel... Eles estavam no Egito e como que eles chegaram no Egito? Os irmãos de José venderam José para o Egito, teve uma grande fome na terra e todos acabaram indo para o Egito em busca de comida. Aquele momento que José se revela e tal. E depois desse momento, eles não voltam para a terra prometida por Deus a Abraão. Eles passam a morar ali no Egito e eles prosperam ali no Egito. O problema é que nasce um faraó, e um faraó começa a governar, e ele não conhece a história de José, e ele começa a olhar para o povo de Israel como uma ameaça, e ele começa, então, a escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel, ele passa muito tempo ali no Egito, né? Aproximadamente 400 anos ali. Há controvérsias aí, quanto tempo foi, mas o senso comum, 400 anos ali de escravidão no Egito. E a questão, acho que muita gente não consegue compreender desse período aí, é que depois de 400 anos no Egito, o povo já não tinha muitas recordações de Deus como o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, eles estão 400 anos em uma outra cultura, uma cultura totalmente pagã, uma cultura totalmente ímpia. Então, o povo de Israel, naquele momento, eles precisavam ser reeducados. Eles precisavam ser relembrados. Era um momento em que eles não se lembravam mais das promessas de Deus. Eles estavam totalmente entregues ao Egito e à opressão de Faraó. Uma das coisas que a gente talvez precisa lembrar também é que o Império Egípcio era o maior império da humanidade na época, assim. Então, não era
uma coisa pequena, assim. Faraó, ele era visto como um deus, o rio Nilo era visto como um deus também, isso é muito importante. E aí, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente precisa entender que a nação de Israel ela estava em um contexto de escravidão, em um contexto de opressão e um contexto de idolatria. E Páscoa tem a ver com a libertação desse contexto e o entregar de uma nova identidade para a nação de Israel. Muito bom. E aí a primeira Páscoa acontece na saída do povo, na libertação do Isso, povo. a primeira Páscoa ali a gente tem as 10 pragas, né? E é muito interessante porque Deus diz que ele está julgando os deuses do Egito. Em cada praga ali, Deus está julgando os deuses do Egito. E em Êxodo capítulo 12 é quando ele instrui Moisés sobre a última praga e o que a nação de Israel deveria fazer para eles serem livres dessa última praga, né? E o que eles deveriam fazer? A última praga era um anjo que iria passar, iria entrar em cada casa, independente da nacionalidade, isso é importante, ele ia entrar em qualquer casa e iria matar o filho primogênito, ele iria matar o filho mais velho. Isso também é muito interessante porque matando o filho mais velho, ele estaria acabando com o sacerdócio do Egito, o sacerdócio demoníaco, que o sacerdócio era transferido dos pais para os filhos mais velhos, né? Então, só para enfatizar isso, que era um julgamento aos deuses do Egito. E o que ele diz para Moisés, então, é que cada israelita, cada família deveria adquirir um cordeiro, ficar com o cordeiro na sua casa durante alguns dias, cuidar desse cordeiro. Depois de 4 dias, necessariamente, ali com esse cordeiro, eles pegariam o cordeiro ali no dia 10, mais ou menos, e no dia 14 eles tinham que sacrificar esse cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, os batentes das portas e na parte de cima da porta. E o anjo da morte, quando fosse passar ali na terra do Egito, se ele olhasse para a porta e ele visse aquele sangue, o anjo da morte iria passar por cima daquela casa e ele não mataria os primogênitos de quem estivesse ali dentro da casa. E eu dei essa ênfase sobre este passar por cima, porque o significado da palavra Páscoa em hebraico, né, o Pesach, é justamente passar por cima. Então, por que existe esse nome Páscoa? De onde vem o nome Páscoa? O nome Páscoa vem porque um dia, lá em Êxodo capítulo 12, o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas que estavam com o sangue ali nos umbrais, né? E aí, depois disso, então, é que acontece a libertação, a saída, o êxodo do povo do Egito. Aí tem a travessia do Mar Vermelho, a peregrinação no deserto. Mas ali naquele momento o Senhor fala, então, todo ano os israelitas vão ter que viajar para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Então, todo ano, os israelitas tinham que ir a Jerusalém, e eles não iam somente na festa da Páscoa, né? Eles iam para celebrar outras festas também. E aí, chegada a festa da Páscoa, eles tinham que celebrar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, comer com a sua família, e tinham outros elementos ali que eles tinham que comer junto com o cordeiro, né? E aí, quando a gente entra nos detalhes de como era esse cordeiro, dos outros alimentos dessa refeição, nós vamos perceber o quanto que isso é significativo quando a gente pensa no sacrifício de Jesus. A riqueza de detalhes que tem ali é um negócio que você pensa assim, é só Deus mesmo para ter orquestrado isso, né? Mas a primeira Páscoa, então, digamos assim, é esse momento da saída do povo de Israel do Egito, Muito né? bom. Então, a Páscoa ela tem um caráter de fazemos em memória da libertação de um povo, no aspecto de que aponta para Êxodo, da saída do Egito. E aí também ela tem um caráter profético que aponta para Cristo. Isto. E aí eu só queria que você desenvolvesse, porque esse é o ponto, eu acho, que falta uma compreensão melhor. Que, além do apontamento para Cristo, aponta também um princípio escatológico. Exato. Porque geralmente a gente tem a perspectiva do quê? Pô, realmente, aconteceu em Êxodo 19, a saída do povo. Pô, aconteceu em Cristo, o verdadeiro, né? A verdadeira libertação. E a declaração neotestamentária, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, e aí, bom, foi realizado. Mas não, tem um apontamento escatológico para o fim. O que a gente precisa entender sobre a Páscoa
é que este acontecimento de Êxodo capítulo 12 ali em diante, ele se tornou, na verdade, um protótipo para a forma como Deus vai libertar o seu povo. Bom. Então, isso é muito interessante porque essa história da Páscoa, ela vai percorrer a Bíblia como um todo. E óbvio que as associações mais rápidas que a gente faz da Páscoa são em relação à obra de Jesus Cristo. A gente está mais acostumado a fazer essas associações. Mas, como você disse, existe esse aspecto escatológico que a gente vai falar também, que eu sinto que é o aspecto que foi perdido da Páscoa. Sem dúvida, porque a gente não ouve falar. A gente não sabe qual é a relação da Páscoa e da volta de Jesus, mas a gente vai falar sobre isso já já, sim. A relação da Páscoa com a primeira vinda de Jesus tem inúmeras relações, né? Como você mesmo disse. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato da morte de Jesus ser durante a celebração da festa da Páscoa, gente, isso não foi À toa. Não foi à toa, não foi uma coincidência. Obviamente que Jesus queria que os discípulos e que todo mundo entendesse que ele era o Cordeiro de Deus, que aquele sangue nos umbrais da porta estava apontando para o sangue dele. E aí, quando a gente olha lá, algumas coisas interessantes sobre essa preparação lá em Êxodo 19. Diz que o cordeiro, ele precisava ser um cordeiro sem defeito. Ele precisava ser um cordeiro que ele deveria ser examinado. Ele não poderia ter defeito algum. Tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano e ele não poderia ter defeito. E isso já está apontando para a vida perfeita de Cristo. E lá no Novo Testamento é muito interessante porque quando Jesus está para ser crucificado, o texto bíblico nos diz que eles começaram a examinar Jesus. Então tem aquele episódio que ele passa por Pilatos. Verdade, legal, cara. Ele passa por Pilatos e Pilatos fala: ó, eu não encontrei nada. Não tem nenhum defeito. Não encontrei nenhum defeito. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Ou seja, o cordeiro sem defeito era um apontamento para a vida de Jesus Cristo sem defeito, que também foi examinado. Outro ponto muito interessante, o cordeiro ele tinha que ser comido por inteiro. Ele não poderia ter nenhum osso quebrado. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, cara, muito interessante isso. Porque se você aí puxar na memória o momento da crucificação de Jesus, era um processo muito lento e muito doloroso, a crucificação, né? A cruz, ela foi feita para torturar e para matar lentamente. Era um processo de humilhação terrível. E aí, quando já está terminando o processo de crucificação, eles vão ver se os 3 ali já morreram. E aí eles olham para um ladrão ao lado de Jesus, percebem que ele não morreu ainda, eles quebram a perna dele e quebram a perna do outro. Quando eles vão para Jesus e eles percebem que Jesus já morreu, eles não quebram nenhum osso de Jesus. Isso era muito comum acontecer na crucificação. E aí você já faz esse link novamente. O cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado e Jesus também não teve nenhum osso quebrado. Se não me falha a memória, tem uma profecia em Isaías. Sim, Isaías que Isaías fala... 53, se não me engano, né? Isso. O servo sofredor. E aí tem outros paralelos, né? O cordeiro lá em Êxodo 12, ele precisava ser morto à tardinha, na viração do dia ali, né? Jesus foi crucificado também neste mesmo período. A ligação mais óbvia aí, o sangue derramado passava nos umbrais ali, o sangue de Jesus também é o que faz com que a gente seja salvo, que a gente seja regenerado, que a gente seja livre. E aí, quando a gente olha para o momento da vinda de Jesus, Jesus ele vai morrer na Páscoa. E aí, quando ele está com os seus discípulos lá, ele diz, olha, vão preparar a festa da Páscoa. Então, e aí a gente pode também falar um pouquinho disso, se você quiser. A festa da Páscoa ali é um momento onde Jesus ele institui a ceia, que é muito importante também para nós, né? Nesse momento da festa ali, provavelmente eles estavam celebrando a festa da Páscoa, provavelmente havia também um cordeiro ali, os textos bíblicos eles não nos mostram isso, mas como bons judeus, eles estavam em Jerusalém celebrando a festa da Páscoa. Isso é muito interessante, porque aquela última semana da vida de Jesus tem muitos
vai e vens ali. Jesus está em Betânia, depois Jesus vai para Jerusalém, aí ele vai para o Monte das Oliveiras. E um lugar que ele gostava muito de ficar era em Betânia. Mas quando ele vai celebrar a festa da Páscoa, é para Jerusalém, porque a lei dizia que ele precisava celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém. E aí, quando ele está com os seus discípulos lá, então ele pega o pão e diz: este é a minha carne. Ele dá graças, ele come e fala: comam em memória de mim. E aí ele pega o vinho e diz: este é o sangue da nova aliança, façam isso em memória de mim. Então, tem essas ligações aí entre a Páscoa e a morte e a crucificação de Jesus, né? E estou tentando lembrar de outras assim implicações mais relacionadas ao êxodo e à crucificação de Jesus, né? Diz que o anjo da morte ele passa ali à meia-noite, né? Na hora mais escura. E quando Jesus ele é morto crucificado, também existe um momento de trevas sobre a terra, né? Então, essas são as principais conexões que existem entre o acontecimento de Êxodo capítulo 12, a Páscoa, e a crucificação de Jesus, né? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é por causa do sangue de Jesus que nós somos livres. Jesus, nesse sentido, é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação, é por causa do sangue dele que nós somos redimidos, regenerados, e na Páscoa nós celebramos isso, a libertação, né? De que o Cordeiro morreu, mas que ele ressuscitou. E como o povo de Israel era escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado. Como eles eram escravos de Faraó, nós estávamos também debaixo do império das trevas, e o Senhor, ele nos libertou do pecado, nos libertou de Satanás. Então é isso que nós celebramos, né? E aí, agora, como apontamento, então, a partir de Cristo, como que fica esse aspecto profético escatológico da Páscoa? Cara, isso aí é talvez um dos assuntos que eu mais tenho estudado, assim, nesses últimos anos, né? Porque Jesus, o próprio Jesus, ele conectou a festa da Páscoa a um cumprimento final. Então, ali em Lucas capítulo 22, é muito interessante, e assim, é uma passagem que a gente sempre leu, que sempre esteve lá, mas que às vezes a gente lê um pouco rápido, assim, a gente não percebe. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: olha, eu tenho ansiado comer essa Páscoa com vocês há muito tempo, assim, eu estou desejoso. E ele dizia: eu não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que ele não vai comer mais da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela quem? Ele está falando da Páscoa. Então ele está falando sobre um cumprimento da Páscoa futuro, um cumprimento da Páscoa no reino de Deus. E algo muito interessante também em Mateus capítulo 23, qual é o contexto ali? Que esse contexto é muito interessante. A gente precisa pensar no contexto da morte de Jesus e no contexto que os discípulos estavam esperando de Jesus. Em Mateus capítulo 23, Jesus olha para a liderança de Israel e ele diz o seguinte: vocês não me verão mais até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E esse bendito é o que vem em nome do Senhor, na verdade, é uma citação do Salmo 118, que é um salmo messiânico, que era um salmo lido na Páscoa. Então Jesus está dizendo: olha, vocês só me verão novamente como um Messias quando vocês recitarem o Salmo 118 novamente. Que é na época da Páscoa. Que é recitado na época da Páscoa. Então, olha só, duas coisas que Jesus já deixou aí apontando para um futuro em relação à Páscoa. Só retomando, né? Eu não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, e vocês não me verão mais como Messias até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas qual que é o contexto dessa fala de Jesus? Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, o que está acontecendo? Festa da Páscoa. Jerusalém está aquele frenesi, está cheia, todos os judeus vão para Jerusalém para celebrar. A cidade está repleta de pessoas, o clima já não estava muito tranquilo, porque Jesus está fazendo milagres, os fariseus estão perseguindo ele, os discípulos estão com uma expectativa, está um
um alvoroço em relação a Jesus e em relação à missão de Jesus. E aí Jesus, então, ele entra em Jerusalém. E eu não sei se você lembra como que Jesus entra ali em Jerusalém, Mateus capítulo 21. O texto diz que ele entra montado em um jegue, um jumento. Ó que interessante. Moisés, o texto bíblico fala isso, lá em Êxodo capítulo 4. Moisés, quando está indo para o Egito para confrontar Faraó, ele está indo num jumento também. Lá em Êxodo 4. Eu reparei isso não faz muito tempo, assim. E aí eu achei muito interessante. Por que precisa dizer que Moisés estava num jumento? E aí Jesus entra em Jerusalém também montado em um jumento. Quando ele entra montado em um jumento, o que as pessoas começam a aclamar? O Salmo 118. O Salmo messiânico. Hosana ao filho de Davi. Salvação ao filho de Davi. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa libertação. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E o contexto é que o povo de Israel, eles estão debaixo novamente de uma opressão. Eles estão novamente debaixo de um outro império. Nessa época, Israel não é um reino. É Roma que está governando Israel. Por mais que eles tenham certa liberdade, certa autonomia, tenham uma espécie de governo religioso ali. A liberdade mais no caráter religioso, né? Isso, uma liberdade mais no caráter religioso, não no caráter político. Eles tinham que pagar impostos para Roma. Então, o contexto também é de um Israel aprisionado debaixo de uma nação opressora. E aí eles estão com a expectativa de que Jesus vá libertá-los da opressão do cativeiro de Roma. Eles estavam esperando, de fato, uma libertação política, uma libertação literal da opressão, uma libertação militar. E Jesus, aparentemente, ele não está dizendo para os discípulos que ele não vai fazer isso. Porque, ao entrar em Jerusalém montado no jumentinho, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, ele diz o seguinte: isto é para se cumprir a profecia de Zacarias. E o que diz a profecia de Zacarias? Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Eis que o seu rei vem humilde, montado em um jumentinho cria de jumenta. A profecia diz isso, que o Messias viria montado num jumentinho humilde. Esse é o versículo 9. Só que o versículo 10 dessa profecia diz que o Messias viria para estabelecer a paz, para estabelecer o seu governo de um mar a outro mar. Então, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, qual que é a expectativa dos discípulos? É agora. Ele vai tirar Roma do poder, ele vai acabar com a opressão, ele está fazendo isso na festa da Páscoa, ou seja, para nós lembrarmos do quê? Da libertação do Egito, e é isso que ele vai fazer agora. E, para surpresa de todos, Jesus não faz isso. Jesus não liberta a nação de Israel do cativeiro romano. Jesus, em diversos momentos, ele tenta falar com os discípulos que a missão dele seria um outro caráter, seria no caráter de morrer pelos nossos pecados e de ressuscitar, mas os discípulos e o povo não entendem isso. Como que o Messias, que vai, então, nos libertar de Roma, que vai, digamos assim, executar um novo êxodo, uma nova Páscoa, como é que ele pode morrer? Não está fazendo sentido todas essas coisas. Mas o que eles não entendiam é que a morte e a ressurreição de Jesus era a libertação, né? Era a verdadeira libertação. E também tinha a ver com a Páscoa. Também estava relacionado com a Páscoa. E aí entra o seguinte, o que muitas pessoas pensam e fazem. Elas vão dizer que a expectativa dos discípulos era uma expectativa errada. Era uma expectativa que Jesus não iria de jeito nenhum atender. E o ponto é, Jesus nunca disse que não iria atender a expectativa deles. O que Jesus sempre falou é que não iria atender naquele momento. Aquela Páscoa não seria para isso. Mas então teria uma outra Páscoa que essa libertação iria acontecer. E aí que entra a escatologia no assunto da Páscoa. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 18
e capítulo 34, existe uma profecia lá sobre um novo Moisés. Em Deuteronômio 18 é o próprio Moisés falando, olha, no meio de ti vai se levantar alguém como eu. E Deuteronômio 34 é o final do Pentateuco, o texto diz assim, ó, não apareceu ninguém como Moisés que falasse com Deus face a face, que realizasse os milagres que Moisés realizou e que operasse esse êxodo, operasse essa libertação. Então, no imaginário do povo de Israel, tinha essa profecia desse novo Moisés que iria libertar a nação de Israel nesse novo êxodo escatológico, nessa nova libertação. Isso não aconteceu com Roma, mas a questão é, será que isso não vai acontecer? Será que nós não devemos olhar para a escatologia com esse paradigma da Páscoa, do êxodo na nossa mente? Será que a gente não deve olhar para a escatologia como tendo a Páscoa como esse padrão? E aí, quando nós pensamos em escatologia, uma das coisas que eu gosto de pensar em escatologia, tanto pensando na Páscoa quanto escatologia, as pessoas têm muito medo de escatologia, né? Tem medo do livro de Apocalipse, assim, acho que uma das tentativas do próprio programa aqui é deixar as coisas mais práticas. Isso, e tranquilas ao mesmo tempo. Assim, desmistificar. Exato, desmistificar. E escatologia é um assunto dentro do assunto da teologia, assim. Mas eu gosto de pensar, Léo, escatologia como a história de um casamento. Eu gosto de pensar a escatologia como um noivo apaixonado que está vindo resgatar a sua noiva. Porque se você parar para pensar, essa foi a história do Êxodo. Essa é a história da Páscoa. Eu gosto de pensar na Páscoa como uma história de casamento, cara. Porque, vamos lá, o povo de Israel estava na escravidão do Egito. E o que começa a acontecer? Deus começa a liberar as pragas contra os deuses do Egito. Eu penso que o Senhor está fazendo algo aí. Na narrativa lá, diz que é o próprio Senhor quem endurece o coração de Faraó para que ele possa, então, trazer uma outra praga e revelar a sua glória. Eu gosto muito de um autor, Joe Richardson. Acho que você já até indicou alguns livros dele aqui, não? Ai, cara, esqueci. Quando o Judeu Governar o Mundo? Quando o Judeu Governar o Mundo. Ele diz o seguinte... Ele também escreveu A Besta Vem do Oriente. A Besta que Vem do Oriente. A Besta que Vem do Oriente, acho que ele li esse. Acho que foi esse que você indicou, né? E aí ele diz o seguinte, que o que o Senhor estava fazendo ali, ele diz, quando um cara ele está interessado em uma donzela, em uma menina, o que ele começa a fazer quase que naturalmente? Ele começa a querer mostrar as suas habilidades, quer mostrar naquilo que ele é bom. Entre aspas, aí não dá para aplicar isso completamente ao Senhor, ele quer se exibir para aquela garota, para mostrar o que ele tem de bom, para que ela se apaixone por ele. O que Deus está fazendo ali no Êxodo, na Páscoa, é justamente isso. Ele está julgando os deuses do Egito para mostrar para o povo de Israel, eu sou infinitamente superior a esses deuses falsos. Então é como se o Senhor estivesse mostrando as suas qualidades para a nação de Israel. Gerando fascínio. Gerando fascínio. Gerando com que a nação de Israel se apaixonasse por ele na medida que ele revelava o poder dele e a glória dele. É isso que ele está fazendo ali. E aí, o povo de Israel se depara com um mar. O Senhor não podia ter conduzido eles por outro caminho? Aí, de repente, tem um mar, o Senhor abre o mar, conduz eles, e aí nós chegamos em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu gosto de chamar de o pedido de casamento do Senhor. O que acontece ali em Êxodo 19? O Senhor chama o povo para junto do monte, e o Senhor diz o seguinte, vocês viram como eu vos tirei do Egito? E aí, olha, tem uma expressão muito legal aí nesse texto, ele diz o seguinte, eu vos tirei do Egito sobre asas de uma grande águia. Por que eu disse que essa expressão é muito interessante? É uma expressão que vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 12, quando o Senhor libertar novamente Israel, a mesma expressão é usada ali. Asas de uma grande águia. É uma expressão que está falando sobre o sobrenatural, o poder, milagres. E ele diz o seguinte, olha, para a nação de Israel em Êxodo 19, todas as nações são minhas, toda a terra é minha, mas eu quero que vocês sejam exclusivos para mim. Eu quero que vocês sejam uma nação santa,
um povo sacerdotal. O que Deus está propondo? Uma aliança. Deus está pedindo a nação de Israel em casamento, digamos assim. Porque quando você pede alguém em casamento, o que você está dizendo? Olha, eu estou rejeitando todos os outros para Ficar só com você. escolher você. É isso que Deus está fazendo ali. E aí, nós temos então os votos. O que são os votos de casamento? É o prometo, né? Eu prometo isso, eu prometo isso. E onde que nós vemos os votos ali? Os mandamentos. Êxodo 20. São os mandamentos. E então o povo responde, ó, tudo que o Senhor falar, faremos. O povo aceita, né? E aí, alguns capítulos depois, ali aproximadamente em Êxodo 33, algo extremamente triste acontece. Porque nós podemos dizer ali que foi uma espécie de traição. Sim. O povo, eles constroem o bezerro de ouro. Mas a história do Êxodo é uma história de um casamento. Deus se revelando à nação de Israel para casar com a nação de Israel. E, obviamente, que a linguagem aqui é figurada, né? Uma linguagem de, Sim. É aspecto de aliança. intimidade, isso. De aliança. Mas é isso que está acontecendo ali. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a escatologia, o livro de Apocalipse, também deve ser visto dessa forma. A gente olha, a gente fica com medo, mas a gente deve olhar e a gente deve observar que é um Deus zeloso, um Deus ciumento, um noivo que está vindo resgatar a sua noiva. E ele vai fazer o que for preciso para conquistar a atenção dessa noiva e para mostrar que ele é superior aos deuses dessa época. Então é a história de um casamento. E algo muito interessante. O que acontece é um capítulo que a gente passa despercebido também. Êxodo capítulo 22, após eles fazerem uma aliança, em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20 tem os votos aí, né, os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 22, Léo, o que não pode faltar numa festa de casamento? No final, assim? Festa. Festa. Comida. Em Êxodo capítulo 22, é um momento onde, não sei se você lembra dessa passagem, Deus chama Moisés, Arão e os anciãos de Israel. E o texto diz que eles viram... E comeram, né? Cara, isso é maluquice isso, né, cara? O Léo discipulando um jovem aqui da igreja. Aí falou, Léo, você já leu esse texto? Os caras comeram diante da visão de Deus. Aí eu falei, cara, tá escrito... Então... Eu creio que eles foram, assim, eles subiram aos céus, né? Porque toda a visão ali é como se eles estivessem vendo um mar de vidro. Eles estão ali no trono de Deus. E eles estão o quê? Comendo e bebendo com o Deus de Israel. E o texto faz questão de colocar. E eles não foram fulminados. Eles não morreram. Mas o que está acontecendo ali? É a festa de casamento. E aí também já é um apontamento para o quê? Para as bodas do Cordeiro. Muito bom. Mas o contexto da escatologia, assim, agora entrando propriamente dito na escatologia, né? O que eu creio que vai acontecer nos últimos dias, né? E eu já vi que aqui também no perfil, na página, tem alguns vídeos falando sobre escatologia aí, até o pessoal, boas indicações aí pro pessoal. Mas, antes da volta de Jesus, a Terra vai passar por um período de grande tribulação. E quando nós falamos sobre a Terra passar por um período de grande tribulação, vai ser uma grande tribulação no mundo inteiro. O Senhor falou sobre isso. Mas, especificamente, a perseguição aos judeus e aos cristãos. Aos judeus e à nação de Israel e aos cristãos. A perseguição aos cristãos, a motivação principal, uma das motivações principais, vai ser por causa do suporte dos cristãos à nação de Israel. Isso é muito interessante pensar, porque se você olhar para a narrativa bíblica, a intenção de Satanás sempre foi qual? Destruir a nação de Israel. Satanás, ele sabe que se ele destruir a nação de Israel, os planos de Deus vão ser frustrados. E aí, Léo, é muito importante que a gente tenha um olhar crítico sobre os acontecimentos atuais. As coisas que estão acontecendo, meus irmãos, não são à toa. Existe um cenário sendo montado que a gente precisa estar ligado. Eu sempre fico me perguntando o seguinte: se Israel não tem mais relevância nos planos de Deus, se a igreja substituiu Israel e hoje Israel é só mais uma nação, como qualquer outra nação, que ela pode ser salva, mas Deus não tem nenhum
plano específico para a nação de Israel. Eu sempre fico me perguntando assim, por que Israel continua no centro das atenções do mundo inteiro? Eu sempre me faço essa pergunta. Noticiário britânico, noticiário americano, japonês, tudo passa. Por que todo mundo sabe o que é faixa de Gaza? Você pergunta para qualquer pessoa, a pessoa vai saber. E é um pedacinho de terra lá. Léo, Israel é do tamanho do Sergipe, o menor estado do Brasil. E aí eu fico pensando assim, naturalmente falando, não tem motivos de todas essas coisas acontecerem na nação de Israel. Existe ainda um destino profético para a nação de Israel. Existe ainda um destino do plano de Deus para a nação de Israel. E Satanás sabe disso. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está preparando um cenário para destruir a nação de Israel. Isso aconteceu com o Faraó, no Êxodo, na Páscoa. Isso aconteceu com Amã, ali no período da rainha Esther. Isso aconteceu com Herodes, no período de Jesus. Contemporâneo, aconteceu com Hitler, no período do Holocausto. E nós estamos caminhando para um cenário parecido como esse, onde, mais uma vez, a nação de Israel vai ser subjugada por um império inimigo. E aí, já deixando claro aí o que eu creio, esse império inimigo aí seria o império do anticristo. A nação de Israel vai ser subjugada pelo império do anticristo. Os cristãos, junto com a nação de Israel, serão perseguidos por esse império do anticristo. E vai ter, então, este período, como foi o período do Egito, onde a nação de Israel vai ser exilada. Onde a nação de Israel, Satanás vai procurar destruir a nação de Israel. Então, é neste contexto de exílio, é neste contexto de perseguição, onde a gente já vê associações aí com o Êxodo. Por exemplo, lá nós tínhamos um anticristo também no Êxodo. Quem era? Faraó. Faraó era essa figura do anticristo. Nós temos esse império, que era o Império Egípcio, mas aí nós vamos ter o Império do Anticristo nos últimos dias. E é neste contexto que Jesus vem. É nesse contexto que Jesus aparece. É nesse contexto que um novo êxodo escatológico vai acontecer. Jesus volta para libertar a nação de Israel e libertar o povo de Deus da opressão do império do anticristo. E ele volta como um novo Moisés. Ele volta liderando a nação de Israel neste novo êxodo escatológico. E assim, é que nós não estamos muito familiarizados com a escatologia do Antigo Testamento. Mas eu quero deixar um texto aí para os irmãos lerem depois. Eu citei várias passagens aqui, né? Mas Isaías capítulo 11 está falando sobre o reino de Deus e fala o contexto em que o reino de Deus chega. E, Léo, é incrível, porque esse texto fala que Jesus vai ferir o mar do Golfo do Egito. O texto literalmente está dizendo que Deus vai abrir novamente o Mar Vermelho e vai dividir ele em 7 caminhos. Ele diz, vai ser algo maior do que foi o êxodo no Egito. Então Jesus vai voltar como este noivo guerreiro para libertar a nação de Israel e o povo de Deus da opressão em uma nova Páscoa. E aí quando a gente olha para o livro de Apocalipse, o que é o livro de Apocalipse? São as pragas do Egito. Basicamente. Assim, sendo simplista, resumindo, o livro de Apocalipse é uma ampliação das 10 pragas do Egito. Se você for traçar um paralelo, você vai ver que muitas das coisas descritas ali nas pragas do livro de Apocalipse são muito semelhantes ao Êxodo. Não só no livro de Apocalipse, mas se você for ler Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 38, também vai relacionar essas pragas. Ou seja, Jesus está voltando como um novo Moisés para, em um novo êxodo, libertar o seu povo em uma nova Páscoa. Este também é um sentido da Páscoa. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz, eu anseio comer novamente convosco quando essa Páscoa se cumprir no reino. Então, existe um cumprimento futuro para a Páscoa. Uma outra questão aqui também.
Na Páscoa foi o momento em que Jesus instituiu a ceia. O que Paulo fala sobre a ceia em 1 Coríntios capítulo 11? Façam isso todas as vezes que vos reunirem em memória, ou seja, olhando para a cruz, em memória de Cristo, mas até quando? Até que ele venha. Então a ceia também deveria ser escatológica. Quando nós nos reunimos para partir o pão. É lembrando da Páscoa, no sentido da cruz, da crucificação, mas a ceia também está apontando para a futura Páscoa, porque a gente faz isso até que ele venha. E aí, talvez é o que eu mais gosto, o que acontece depois da libertação lá em Êxodo? Festa, eles comem. Jesus, o que está fazendo com os seus discípulos? Celebrando a festa e comendo também. E o que acontece após a libertação escatológica? O casamento, as bodas do Cordeiro, a festa. Nós vamos festejar da mesma forma que o povo de Israel festejou quando eles foram libertos do Egito. Então, Jesus é a nossa Páscoa, ele nos liberta, ele nos dá uma nova identidade, que esse é um ponto muito importante também, de Êxodo 12. O que Deus diz? Olha, vai ser... A partir de agora, este é o primeiro mês para vocês. O que ele está querendo dizer? É um novo tempo para vocês. Então, Jesus, por meio da sua obra na cruz, é quem traz esse novo tempo para nós. Ele nos dá uma nova identidade, como ele deu à nação de Israel. Ele nos regenera, ele nos liberta da escravidão, mas ainda não é o fim. Ainda existe uma libertação para nós. Ainda existe uma salvação para nós. Não é isso que Paulo fala em Romanos 8? Ele diz que nós ainda estamos presos no quê? Nesse corpo. Nós ainda seremos libertos desse corpo que está sujeito ao pecado. Existe uma expectativa, ele fala, né? Existe uma expectativa. Exato, ele diz isso, que existe uma expectativa. Então, quando nós pensamos na Páscoa, é importante que a gente resgate esse aspecto escatológico. É claro que, assim, eu resumi... Eu que seria uma aula de 3 horas, 4 horas. Exatamente, eu resumi bastante esse assunto dessa Páscoa escatológica. Mas esses são os pontos fundamentais, assim, que você precisa ter em mente, assim, que Jesus, ele é este novo Moisés. Muito bom. Que vai liderar o povo dele em um novo êxodo escatológico, que vai estar novamente debaixo de uma opressão de um império de deuses falsos, né? E aí representados pela figura do anticristo, e que após essa libertação, nós teremos as bodas do Cordeiro. Vai ser o momento em que a nação de Israel vai proclamar o Salmo 118. Bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Muito Então, bom. esse aspecto futuro da Páscoa, né? E eu quero até aproveitar a sua fala para falar desse livro aqui, gente. Todo podcast... Deixa eu tirar só meu copo daqui. Todo podcast a gente recomenda um livro sobre o tema que a gente conversou, e aí eu queria muito recomendar esse aqui para vocês, até o Vitor leu e pode falar um pouquinho dele para vocês, da editora Impacto, que é uma editora amiga nossa, O Rei da Páscoa. Então vai trazer uma perspectiva mais abrangente acerca desse fenômeno, desse acontecimento Páscoa, nesses dois sentidos, em memória, cumprimento em Cristo, mas também um apontamento profético. Gente, é um livraço, que eu creio que todos nós deveríamos aprofundar na leitura dele para compreendermos a Páscoa nessa perspectiva mais abrangente, mais completa. Então, ó, se você quiser, tem um link aqui embaixo, você pode ficar à vontade. E qual que é o nome do outro que você falou também? É um livro desse mesmo autor que ele fala sobre as festas. Eu acho que não tem traduzido em português ainda. É só em inglês. Mas tem um outro livro também, e aí se o pessoal quiser procurar, um livro do Dan Juster, que ele faz uma conexão entre a Páscoa e o Apocalipse, a escatologia também. Não vou lembrar, depois eu te passo Dan aí. Juster. Então, ó, se você quiser esse aqui, o link tá aqui, e esse outro eu pego o link e também deixo na descrição para vocês. Aproveita aí que vai ser muito legal. Meu amigo, deixa eu aproveitar que você entrou num ponto aí. Eu acho que é um tema que a gente poderia passar a tarde toda conversando aqui. Eu gosto muito, aliás, né? Apesar de não ser minha área de especialidade, especificamente a cultura judaica, a tradição de Israel e todo esse aspecto escatológico. Porque, assim, às vezes, você, o Baso, o Arlindo, o Coelho, o Vitor Vieira, o Leandro Vieira, que são amigos que já trabalham esse tema da escatologia muito forte há muitos anos, chegam aqui e falam as coisas pra gente e falam, mas é que é meio óbvio.
Só que assim, pra gente, nós começamos a aprofundar a escatologia faz, tipo, 6, 7 anos. Que nós começamos a entrar nesse tema de verdade, né? E então, até então, nós temos construído isso junto com aquilo que vocês têm nos ajudado. E eu acho que um tema que você trabalha de forma muito, muito bonita, cara, e é um tema até que, assim, eu sei que é muito delicado e existe uma linha muito tênue de equilíbrio. São poucas pessoas no Brasil que eu conheço que falam como você, assim, no sentido de excelência e ponderação, que é o tema Israel e igreja. Então, nesse aspecto, a Páscoa, ela tem a sua origem como uma festa judaica. Sim. Porque começa no meio da nação de Israel. Legal. Né? E aí eu queria saber como, então, nós podemos comemorar a Páscoa como cristãos. E eu já complemento uma segunda pergunta. Como evitar, sem desonrar, mas como evitar uma judaização da igreja? Que é esse aspecto, né? Então, assim, nós honramos. Como que eu faço essa separação entre, cara, isso aqui é a nação de Israel, povo, isso aqui é o Israel de Deus, nesse sentido de igreja, e Israel... Legal, excelente pergunta. Bom, quando a gente vai ali no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é derramado, e quem são aqueles 120? São judeus. Os gentios, eles vão ser inseridos ali no plano em Atos capítulo 10, assim, de forma abrangente, em Atos capítulo 10, quando o Espírito Santo desce ali na casa de Cornélio. E aí começa uma discussão entre os judeus que já tinham recebido o Espírito Santo e os gentios ali. E agora? Os gentios receberam o Espírito Santo. Eles devem aderir às práticas judaicas? Eles devem se circuncidar, eles devem celebrar as festas, tudo aquilo que diz respeito à cultura e ao judaísmo, eles precisam fazer isso? E a conclusão ali em Atos 15 é que não, eles não precisam. Então, nós não precisamos celebrar a festa como os judeus celebram. Porque os judeus eles têm um jeito próprio de celebrar a festa, né? Então, eles matam mesmo o cordeiro, eles têm ali 4 cálices, pelo menos, né? O que eles chamam de o seder, né? Eles foram aprimorando e desenvolvendo essa celebração da festa da Páscoa. Tem os pães ázimos ali, que são os pães sem fermentos, tem as ervas amargas, eles celebram a Páscoa dessa forma. Nós, cristãos, precisamos celebrar dessa forma? Não precisamos. Se você quiser, na Páscoa, comer um cordeiro e tal, para lembrar... Para fim pedagógico. Para fim pedagógico, exatamente. Não tem problema. Mas você não precisa dizer que você está celebrando a festa judaica da Páscoa. Porque ali no Novo Testamento, Jesus ele traz um outro sentido. Ele acrescenta um sentido. Isso é muito importante. Ele não tira o sentido da Páscoa judaica, mas ele acrescenta um sentido para nós, que tem a ver com a ceia. Então, a festa da Páscoa ela era celebrada uma vez no ano. O que Jesus fala quando reúne com os seus discípulos? Ele diz o seguinte: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Então, nós não precisamos, como judeus, uma vez por ano, lembrar do Êxodo. Nós lembramos do nosso êxodo, da nossa salvação, da nossa libertação, todas as vezes que nós nos reunimos, partimos o pão e tomamos o vinho. Ou seja, da ceia. A nossa celebração da Páscoa é a ceia. Ou seja, toda semana nós estamos celebrando a Páscoa. É que, por questões de calendário, nessa época do ano, a primavera judaica, na verdade, isso é outra coisa bem interessante, que a Páscoa é na primavera, né, no florescer de novas flores aí. Então, uma vez no ano, a gente lembra da Páscoa, como essa festa judaica. Mas nós celebramos hoje por meio da ceia. Nós não precisamos aderir à práticas judaicas, né? Nós somos povo de Deus por meio do novo nascimento e não por meio de cumprir rituais ou cerimônias judaicas, né? Então, é mais ou menos dessa forma, essa relação aí entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa cristã. Que seria algo muito similar ali, no sentido sim. de... É o rito, né? Que é algo que é diferente. Isso. Agora, é importante também, ainda falando dessa distinção entre judeus e gentios aí, hoje a nação de Israel, ela não é mais uma nação que ela está, digamos assim, temente a Deus. Hoje a nação de Israel ela é uma nação, nesse sentido, uma nação ímpia. Uma nação como qualquer outra nação. Mas isso não significa que os planos de Deus para essa nação acabaram.
isso não significa que Deus não tem mais nada a ver com a nação de Israel. E assim, quando a gente fala de escatologia, é justamente neste momento que a nação de Israel vai se dobrar, que a nação de Israel vai se converter ao Senhor, e isso vai se dar por meio do testemunho da igreja. Esse é um chamado muito forte da igreja. Testemunhar o evangelho para a nação de Israel, né? Apontar para a nação de Israel quem é o Cordeiro que verdadeiramente perdoa os nossos pecados, né? Então, acho que é parte desse chamado, dessa missão da igreja também testemunhar o evangelho para a nação de Israel. Mas a gente não precisa aderir aos costumes judaicos. Nós somos gentios nesse sentido, né? Podemos continuar comendo carne de porco. Graças a Deus. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto também de carne de porco. E como que a gente faz a questão que eu te perguntei da judaização? Então, como não permitir que isso entre dentro da igreja sem a desonra, especificamente de Israel? Porque eu acho que existem... No Brasil, eu percebo esses dois extremos. Sim. A galera coloca kippah, e aí o talid e diversas coisas. E também aqueles outros que, daí, tipo, não tem nada a ver e tal. Então, como que a gente encontra esse equilíbrio no sentido bíblico da coisa? A melhor coisa a fazer é teologia para quê, né? Estudar. Estudar teologia. Porque eu também percebo essas duas linhas, né? Pessoas que, assim, não nutrem nenhum tipo de... Afeição? Esperança ou afeição em relação a Israel, mas em contrapartida, aqueles que vão abraçar totalmente, e assim, acho que por conta da política também no Brasil, isso acabou reforçando um pouco essa questão de alguns cristãos apoiarem Israel de forma indiscriminada. É mais uma questão política. A questão política vai envolver muito Sim. isso, porque alguns partidos do Brasil começaram a mostrar apoio a Israel. Então, isso fez com que algo dentro dos cristãos viesse para fora. Assim, e eu não estou dizendo que eu acho errado os políticos apoiarem Israel. Pelo contrário, eu prefiro que apoie do que não apoie. Mas os cristãos precisam entender qual é a nossa relação com Israel, que não é simplesmente uma relação política. Nós não podemos olhar para a nação de Israel e compactuar com tudo que eles estão fazendo como se eles fossem, de fato, uma nação temente a Deus. Eles não são um reinado. Mas, ao mesmo tempo, eles também não deixaram de ser povo de Deus. Então, é este olhar que a gente precisa ter para a nação de Israel, para a gente não cair nessa questão de judaizar e, ao mesmo tempo, não desonrar. É entender que eles são uma nação que Deus ainda tem propósito, mas que eles não são uma nação temente a Deus. Eu gosto muito de uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Romanos 11, que ele fala o seguinte: quanto ao evangelho, eles são inimigos. E a nação de Israel hoje ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque eles não são regenerados, eles não nasceram de novo. Eles não são crentes no sentido de conversão a Jesus, não ao cristianismo, digamos assim, mas conversão a Jesus. Eles não foram regenerados. Então, quanto ao evangelho, eles são inimigos. Mas aí, logo em seguida, Paulo fala, mas quanto à eleição, ou seja, quanto à escolha divina, eles são amados por causa dos patriarcas. Então, eu gosto de olhar para a nação de Israel com esse dualismo. Muito bom. Eles são inimigos por causa do evangelho, mas, ao mesmo tempo, Amados. eles são amados. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. Muito legal. Porque o cara que acha que eles são só amados é o cara que vai começar a judaizar e apoiar Israel de forma indiscriminada. O cara que acha que é só inimigo é o cara que vai desprezar. De qualquer forma. Então, você precisa lembrar dessas duas questões. Que eles são os nossos amados inimigos, digamos assim, Muito né? bom. O período que fiquei em Londres, eu fui no Museu da Segunda Guerra Mundial. Como a Inglaterra participou bastante lá, né, da guerra, lá tem a parte que é só de campo de concentração. Nossa. E aí lá nem pode entrar, tipo, acho que crianças a partir de 12 anos. Pesado, né? É alguma coisa assim. Só que eu tava sozinho na época, minha esposa, ela tinha voltado, eu fiquei um mês, ela ficou um pouco menos, e ela tinha voltado, eu falei, cara, vou lá no museu. E aí entrei e tal, fui em todas as sessões, e esse era lá o último andar. E aí tem várias advertências, assim, tipo, ó, criança não pode, gente que tem alguns problemas emocionais não pode, pessoas que têm vínculo muito forte, então não pode e tal. Aí uma coisa me chocou, porque eu entrei. E lógico que
eu olho para uma atrocidade que foi a perseguição de Hitler, do nazismo contra a nação de Israel, e, cara, me choca e me deixa extremamente triste com toda a circunstância. Mas, chegando lá, mano, eu vi uns judeus bem idosos. Algo próximo do meu avô, que tem 84 anos. E meu avô, ele lembra de rumores, era uma criança, né? Lembra de rumores da guerra e das coisas que aconteceram e tal. Ele sempre fala que lembrava, assim, alguma coisa, e eu fiquei pensando, cara, pode ser, né? Lógico, é hipotético, mas que um cara desse leia o nome de um familiar dele aqui, cara. Com certeza. E aí, tem uma simulação lá, que você chega num lugar, você fica de pé assim, e aí a simulação é quando o vagão chegava no campo de concentração. Nossa. Mano, cara, assim, ó, eu fiquei, sério, na bad, fiquei muito mal. Depois que eu saí de lá, eu fiquei o resto do dia assim, falando, mano, eu preciso ir embora. E aí a questão é, isso aí que você falou é muito interessante, porque pro judeu isso é muito pessoal. Então, quando a gente ouve o que está acontecendo agora, o Hamas, o Hezbollah, o que está acontecendo ali, e você olha onde Israel está no mapa hoje, a maior parte das nações ao redor de Israel são nações inimigas de Israel. E assim, e são nações que não escondem isso. Eu não estou falando, assim, nada escondido. O Irã já falou diversas vezes que quer a destruição de Israel. A Turquia já falou diversas vezes que quer a destruição de Israel. Então, quando um judeu ouve isso, para nós, às vezes, talvez não tenha um significado. Porque não é pessoal para nós. Deve se tornar. Esse que é o ponto. Deve se tornar. Como Ruth falou para Noemi, né? Seu povo, é o meu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Deve se tornar pessoal para nós. Mas para eles é muito mais. Muito. Quando eles ouvem essas coisas, você acha que eles não lembram os horrores eu fiquei da Segunda pensando, Guerra? cara, tipo assim, um senhor que tava lá e talvez o avô, sei lá, o pai passou por aquilo. Exato. E aí tinha uma sessão que era só especificamente de judeus, aí tinha um talide manchado de sangue, aí tinha a Torá aberta assim, e aí o que mais me chocou foi nesse momento que você chega em cima de uma plataforma, ela vibra assim o chão, como se fosse um trem. E aí você escuta, tac, 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 tac. Aí bate o sino, plam, que é como se tivesse chegado o vagão. Nossa. Aí, mano, você escuta gritos, porque eles colocam nas caixas gritos, e tal. E aí vai passando a imagem da galera no campo de concentração. E aí você olha do lado, aí você vê a roupinha de criança, aí você vê uma estrela de Davi, aí você vê, e aí você vai entrando, você vai falando, mano... E aí eu vendo, tipo assim, um judeu numa cadeira de roda. Nossa. Porque assim, os caras estavam bem identificados lá, né? Caraca, tem que ter... E eu olhando, assim, se pra mim já era chocante... Tem que ter sangue frio, velho. Os caras... Nossa. Os caras lá, cara, eu falei, mano... É tipo assim, eu ir em um lugar onde os meus bisavós foram escravizados, cara. E aí você pensa o seguinte, que na Segunda Guerra Mundial tem um paradigma muito importante para nós, que é a igreja na Alemanha. A igreja na Alemanha, nesse período da Segunda Guerra Mundial, ela sabia o que estava acontecendo e ela não se posicionou contra Hitler. Óbvio que tiveram pessoas que se posicionaram, né, como Bonhoeffer, mas a igreja como um todo, ela não se posicionou em relação a isso. E é um paradigma negativo para nós. Mas a pergunta que fica é, se nós estamos falando de uma grande tribulação, e aí nós vamos ler o livro de Apocalipse, vamos ler o livro de Zacarias, por exemplo, nós estamos falando sobre acontecimentos como esse. Nós estamos falando sobre um tipo de perseguição semelhante ao que aconteceu no Holocausto. E é interessante que Mateus 24, Jesus fala que nunca houve uma perseguição como essa, Nunca houve. Ou seja, Citando o Holocausto vai ser menor. Esse é o ponto. Isso é muito difícil de até mesmo falar sobre isso. Sim. É muito complicado de falar sobre isso. Mas a questão é, qual vai ser o nosso posicionamento como igreja em relação a isso e em relação à perseguição ao povo judeu? Porque o que acontecia na Segunda Guerra Mundial? Se você não era judeu, você não seria perseguido, a não ser se você fizesse parte de uma outra minoria que também foram perseguidos. Mas se você, como um não-judeu, recebesse judeus na sua casa, protegesse judeus, o que iria acontecer com você? A mesma coisa que aconteceria com o judeu. Então, muito, eu acredito, da perseguição aos cristãos vai ser por causa dessa identificação com a nação de Israel. Vai ser por causa dessa identificação com o povo judeu. Então, é um assunto forte, esse assunto da grande tribulação, mas também é um assunto que precisa nos trazer esperança.
Porque em Mateus capítulo 24, Jesus diz o seguinte: quando vocês virdes todas essas coisas, levantai a cabeça. Saiba que a redenção se aproxima. As coisas vão melhorar muito no reino de Deus. As coisas no reino de Deus vão ser maravilhosas, mas antes de melhorar, vai piorar. E a gente precisa estar pronto para isso. A gente precisa preparar nossas famílias para isso. Páscoa tem a ver com isso, no final das contas. Por que nós iniciamos falando aqui sobre... Eu até mencionei a questão lá do meu filho e do caçar os ovos lá. Eu quero preparar meu filho para uma outra coisa. Muito bom. Nada contra quem vai fazer isso e tal, mas eu quero ser intencional em preparar meu filho. Primeiro, ele precisa converter. Então, eu preciso pregar o evangelho. Olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquele sangue nos umbrais da porta era apontamento para o sangue de Jesus. Mas, filho, sabe aquilo que aconteceu no Êxodo? Vai acontecer mais uma vez. E a gente precisa estar pronto para isso. Ou seja, a teologia, a escatologia, vai moldar o meu dia a dia. Vai moldar como eu vivo, vai moldar as escolhas que eu faço, vai moldar como eu uso o meu dinheiro, no que eu vou investir, na forma como eu vou tratar as pessoas. A visão que eu tenho sobre o futuro, ela vai moldar completamente a forma como eu ajo no meu dia a dia. Então, assim, pessoas que vão desassociar o estudo da teologia da prática, é inconcebível isso. Um amigo muito querido, ele fala que a escatologia molda a nossa eclesiologia, né? A forma de viver a igreja. Exato. Meu amigo, obrigado. Muito bom. bom. Passaremos muito tempo conversando aqui ainda. Tem que ter uma parte 2 pra gente falar de outras coisas aí. Legal, tô pronto. Obrigado pelo seu tempo. Continue nessa empreitada de restaurar uma perspectiva correta acerca de Israel para a igreja. Porque eu acho que tem muita gente que expõe da forma errada, mas não permaneçam aí vocês, toda a galera da Convergência, que são muito amigos nossos. Muito obrigado. E vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Prazerzão. Deus Tamo abençoe. junto. Abraço na Ellen lá também. Nas crianças. Obrigado. Nas crianças não, né? Se Deus quiser, no final do ano, vem mais uma aí. Vamos ver. Isso aí. Estamos Deus orando abençoe. e pedindo o direcionamento de Deus. Mas vai dar certo. Amém. Valeu, pessoal. Muito obrigado você que ficou com a gente até o fim aqui. Não se esqueça que, esse livro é a indicação desse podcast. Então, se você quiser, tá na descrição desse vídeo. Dá um like, manda pra galera que precisa compreender um pouco mais aí a perspectiva da Páscoa correta, a fim que nós possamos viver tudo à luz das Escrituras. Então, Deus abençoe você e não se esqueça, hein, cara. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!